Olá, pessoal, como vocês estão? Eu agradeço a audiência de vocês aqui no nosso canal do YouTube, Ovo Novo Faz Bem. E hoje eu vou conduzir nossa conversa aqui no podcast com a doutora Liede Oliveira, médica veterinária, cirurgiã, né? Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, dar o seu like no vídeo. Se você não gostar, dá o seu dislike também, porque aí a gente tem o feedback de como está sendo, de como a gente está produzindo esse conteúdo para vocês. Né? Deixa aqui nos comentários o que é que a gente pode melhorar, o que é que vocês gostam, se vocês gostaram do vídeo, tá? E aí vamos falar com Liédia, né, sobre a alimentação dos nossos pets, né? Eu tenho pet e amo, né, cachorro, amo todos os animais, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a alimentação e a importância do ovo na alimentação dos nossos pets. Oi, Liédia, tudo bem? Olá, Thaisa, bom dia, tô bem, e você? Olá, você também que está aí escutando. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Achei muito interessante quando recebi o convite da Ovo Novo, né, para falar sobre a nutrição dos animais. Como eu estava comentando aqui com a Thaís, eu não sou nutróloga, não sou especialista na área, mas na rotina clínica a gente sempre se depara com casos em que a gente tem que realizar intervenção, né, na nutrição desses animais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ótimo. Liedja, me fala um pouquinho sobre tua formação. Você é médica veterinária, cirurgiã. E aí? Atende aqui em Caruaru? Atendo aqui em Caruaru, fui formada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a unidade acadêmica de Garanhuns. Atualmente eu faço a pós-graduação na área de cirurgia de cães e gatos na Equalice, em Recife. É, o nosso diretor, o nosso presidente, ele também se formou na Universidade Federal, né? Ele tem muito orgulho disso e com certeza você também tem, né? Porque assim, é uma instituição a mais renomada do nosso estado, do Brasil, enfim. Quando a gente fala de federal, a gente está falando de um outro nível, né, de educação. Com certeza. Aí, atualmente eu trabalho na área clínica médica de Uhum. cães e gatos aqui em Caruaru, na Clínica Alpete, e também realizo alguns atendimentos em domicílio. Ótimo. Então, Liédia, vamos começar assim. Eu queria te perguntar, na tua rotina clínica, qual o benefício que tu vê da alimentação natural para os pets? Porque a gente sabe que tem pet que é alimentado com ração e tem outros que é alimentado com alimentação natural. A alimentação natural, que a gente sabe, é comida, né, que a gente come. Mas assim, me fala um pouquinho assim, se tu acha que isso tem benefício para a saúde animal, como é? Como é na tua rotina? O que é que tu acha? Com certeza, assim. No primeiro momento, a gente precisa entender que uma alimentação natural e uma alimentação saudável são coisas diferentes. A alimentação saudável ela pode ser tanto realizada com alimentos ultraprocessados, que é a ração, como também alimentos ditos como naturais, né, que é o que a gente encontra no supermercado e que utilizamos muitas vezes na nossa alimentação, tá? Além disso, a dieta mista também, que é associada tanto com a ração quanto com alimentos naturais. Então, todos esses tipos de dietas, esses tipos de alimentos sendo ofertados na dosagem correta, na forma, na quantidade que aquele animal necessita, eles podem ser considerados uma alimentação saudável para aquele animal, tá? E uma alimentação saudável, ela vai trazer benefícios tanto a longo prazo, né, a questão da longevidade, como sabemos para nós seres humanos, né, se a gente se alimenta bem, se a gente faz atividades físicas, então teremos uma qualidade de vida melhor e uma longevidade também, mas também trazem bastantes benefícios a curto prazo. Por quê? Um animal que se alimenta bem, ele vai ser mais ativo, né, vai poder caminhar mais, brincar mais com seus tutores, às vezes tem outros animais em casa também. Então ele vai ser um animal que vai ter uma qualidade de vida melhor, porque quando são ofertados alguns alimentos que não deveriam ser ofertados, eles acabam desenvolvendo desconforto gastrointestinal, dores abdominais, às vezes ficam mais quietos, né? Pode desenvolver também problemas como vômitos, diarreias. Então, uma alimentação saudável vai trazer benefícios não só a longo prazo, mas também a curto prazo para esse animal. E a gente vê assim que às vezes os donos eles oferecem todos os tipos de comida para o pet, né? Por exemplo, se está almoçando, vai dar da sua própria comida ao pet, né? Exatamente. E aí fica o questionamento assim: é saudável dar ao pet a sua própria comida ou a dieta dele tem que ser a dieta dele, a sua tem que ser a sua, tudo separado, você não pode dar coisas salgadas, coisas doces? Me diz assim. Um dos maiores erros que eu acompanho na rotina clínica é justamente esse. A oferta de alimentos que são
produzidos, elaborados, né, cozinhados para nós, seres humanos. E lá contém vários ingredientes, vários compostos que não deveriam ser oferecidos para esses animais, como, por exemplo, a cebola, a cebolinha, não deveriam ser ofertados. E são itens que a gente sempre acrescenta, né, para cozinhar, para temperar, né, o próprio coloral também não poderia ser ofertado. Então, além de ser uma dieta completamente desbalanceada, o que ele não necessita de maior parte daqueles nutrientes, ainda tem alguns elementos que podem causar mal. Podem causar não só intoxicação, como também no caso da cebola, pode causar anemia. Então, assim, um dos maiores erros está nessa oferta da alimentação que seria para humanos ser ofertada para eles. E Tá? desregrada, né? Porque, assim, a dieta do animal, ela tem que ser balanceada, tudo pesado, tudo certinho, Com certeza. né? E, assim, em relação ao ovo, né? Quando a gente pode acrescentar, quando a gente pode dar, se pode dar ovo ao nosso pet, seja cachorro, seja gato. Qual é, assim, a tua experiência quando a gente fala do ovo, né? Do alimento que a gente sabe que para os humanos é completo, né? Tem tudo, fora o leite materno, é o alimento mais completo que tem. Mas e para os pets? Ele é realmente benéfico? Ele sim é um alimento, como você falou, completo. Então, ele oferece nutrição, energia, proteína. Então, assim, o ovo, para um animal saudável, a gente pode indicar até como uma opção de petisco, tá? Inclusive, para a minha cadela, eu tenho um Yorkshire de 10 anos, em que eu faço a adaptação. Eu não utilizo a alimentação natural para ela, mas ela todos os dias come um pouco de ovo, porque eu reduzo da quantidade da ração dela. Então, a gente tem que seguir o rótulo que tem lá na ração, tá? E aí eu reduzo dessa quantidade ofertada na ração para poder ofertar um ovo, que é a comida que ela já está adaptada há muitos anos. Então, na parte da manhã, eu oferto apenas a ração. Na parte da noite, a ração reduzida e um quarto do ovo. Que aí ela come junto comigo, eu também como bastante ovo. Aí eu sempre frito e ela fica pedindo. Então, ela já está adaptada a isso. Então, é uma opção de petisco ou complementação. Entendi. Para alguns animais também que apresentam algumas doenças endócrinas, como, por exemplo, diabetes. Eu tratei um paciente recentemente com diabetes, assim, foi bem complicado o caso dele. É um paciente idoso, seletivo para se alimentar. E isso tudo ela tá falando de um cachorro, tá, minha gente? Não é de uma pessoa, porque ela tá dizendo paciente idoso, seletivo para se alimentar, mas é um cachorro seletivo para se alimentar. Muito caprichoso. E a tutora dele também tinha uma rotina bem complicada, ela não conseguia. Eu até encaminhei ela para um nutrólogo, mas ela voltou. Ela disse: eu não tenho condições de fazer essa alimentação. Entendi. Então, A alimentação do pet, no caso, né? Exato. Então, a gente iniciou para ele a ração para pacientes diabéticos. Então, é uma ração terapêutica, tá? E aí, eu indiquei para ele fazer a alimentação na parte da manhã com a ração e na parte da noite. E aí, no intervalo de meio-dia, eu ofertava para esse animal, pedia para ela ofertar para esse animal um ovo apenas cozido. E aí ela conseguiu equilibrar, né, associando a ração e esse ovo aí no intervalo das alimentações, conseguiu equilibrar os níveis de glicemia dele. Ele até está reduzindo a dose de insulina que está tomando atualmente. Que Então, ótimo, assim, né? A gente vê aqui a associação do ovo com a ração terapêutica, então está sendo um caminho a ser seguido para um tratamento de diabetes, exatamente. né? Então, É incrível não isso. existe uma ração ideal, uma alimentação natural. A gente tem que avaliar a necessidade daquele animal, tá? E também do tutor, né? Como eu te falei, ela não tinha condições de fazer alimentação natural pela rotina dela, que era muito Que puxada. dá um trabalhinho, né? Porque como a gente falou antes aqui, eu tenho um pet, um bulldog francês, ele tá com 4 anos e desde sempre eu dei para ele ovo. Desde que ele chegou lá em casa, eu dava ovo, reduzia na ração, dava ovo, até que ele desenvolveu a alergia que ele desenvolveu, que na verdade ele já tinha, né, essa alergia, mas era, como é que a gente pode dizer, não tinha desenvolvido sintomas. E a alergia dele é tardia, então a gente demorou muito a descobrir o que era. E não era especificamente ao ovo, mas tudo que é de galinha, né, e o ovo faz parte disso. Mas, assim, sempre dei ovo a ele e ele ama. Além de ser um alimento muito bom para eles amam, né? Exatamente. Eu acho que é quase que impossível um pet ele rejeitar um ovo.
A facilidade, né, de ofertar o ovo como petisco é justamente por isso. É um alimento de fácil acesso, a maioria das pessoas conseguem adquirir esse produto. É um alimento que é barato, custo-benefício, é fácil de preparar. Então, para cães e gatos, eu sempre recomendo que ele seja cozido, uns 10 minutos de cozimento, Bem tá? cozido, né? Bem cozido. E então é fácil de ofertar, dá para o tutor incluir na rotina dele de forma tranquila. Porque o meu pet, ele só come a alimentação natural. A gente foi pro nutrólogo, fez a dieta dele. E realmente dá muito trabalho fazer a comida, né? Porque você tem que cozinhar as verduras, cozinhar os legumes, cozinhar a proteína. E aí eu fico assim, morrendo de pena, porque eu fico querendo dar ovo a ele e não posso. Eu entendo. Infelizmente, porque assim, às vezes, numa coisa ou outra, às vezes falta a comida dele, e aí eita, um ovo agora dava super certo pra dar ele, porque realmente é muito prático pra gente oferecer pra eles, né? Exato, mas é exatamente o que você falou, não pode, né? Quando a gente passa pelo nutrólogo, ele vai balancear aquela dieta com todos os itens necessários e é importante pesar, seguir a dieta conforme a prescrição. Geralmente eles passam 3 opções de dieta para que você possa variar. E aí o interessante seria deixar tudo pronto em marmitinhas no final de semana, deixar tudo no congelador e no decorrer da semana ir E oferecendo para esse pet. descongelando, né? Exatamente, com a quantidade necessária. E assim, como essa alimentação, ela pode... ó, a longo prazo, pode, assim, melhorar a qualidade de saúde do pet, né? Assim, ele vai ter uma vida mais longa, tem comprovação científica disso, ou é coisa que o pessoal diz e não tem nada a ver? Ah, sim, há muitos estudos, né, baseados nesse sentido, porque as pessoas tomam como base os animais que estavam na natureza. Na natureza eles são carnívoros, né? E ali eles comiam a presa inteira, né? Onde não tinha só a carne, mas também havia ossos, as vísceras. Mas quando foram analisar se essa alimentação seria de fato essencial e necessária e a devida para os animais, foi visto que esses animais que vivem na natureza são submetidos à seleção natural. Então, eles vivem cerca de 5 a 6 anos quando conseguem sobreviver e se alimentar de forma adequada, conseguem caçar. E aí, para os nossos pets, isso não se atribui, né? Porque a gente já conseguiu, graças ao avanço da tecnologia, aumentar os anos de vida desses animais. Não só por meio da alimentação, mas por meio de diagnóstico precoce de algumas doenças. Então, esses animais estão atingindo uma média de vida de 14 anos, 15. Esses dias não, já faz alguns meses. Mas a gente atendeu um gato de 21 anos. Então, assim, o que não é comum, né? Mas graças ao Verdade. avanço da tecnologia e da ciência, Tem quase a minha idade ele. Brincadeira, não tenho 20 e poucos anos, não tenho mais. graças a esses avanços, a gente está conseguindo, né, aumentar a expectativa de vida desses animais e a alimentação é um fator primordial, né, nessa Até quando longevidade. eu quis introduzir a alimentação natural pro meu pet, eu pensei justamente nisso, né? Porque a raça dele, o bulldog francês, dizem que vive muito pouco. E aí eu ficava com o coração apertado só de pensar nisso. Meu Deus, ele vai viver muito pouco, não quero. A E gente já aí, pensa, né? é inevitável. E aí eu fui buscar, né? A gente sempre vai no Google procurar, né, o que poderia prolongar a longevidade, né, saudável da vida do pet. E uma das coisas é a alimentação natural. Que eu já queria te perguntar também se influencia no ganho de massa muscular do pet, porque assim, um pet que come ração, se ela for balanceada, porque a gente sabe que tem ração que não é boa, né? Que é uma Exato. ração que ela é, não sei se é o termo correto, mas impura, vamos dizer assim, porque tem as rações... Não chega a ser impura, ela só tem a quantidade de nutrientes básica, necessária. Aí da linha premium, ela já vai conseguindo ter Isso, um da linha teor premium que eu tava buscando a de palavra. nutrientes melhor e super premium, aqui é mais indicada Mais atualmente no indicando mercado. atualmente. Pronto. Mas assim, em relação ao ganho de massa muscular, vamos dizer assim, porque, por exemplo, um cachorro que ele se alimenta com a alimentação natural, que tem ovo na sua dieta, ele vai ter também um ganho de massa muscular maior do que um pet que se alimenta com uma ração que não seja premium ou super premium. O que é que tu acha? Porque, assim, é uma curiosidade, né? Que é como se fosse
um ser humano que come uma alimentação balanceada e vai caminhar, faz os exercícios dele, então tem um ganho de massa muscular maior, né? Com certeza. Tudo isso deve ser balanceado, né? Como a gente vem conversando aqui, de acordo com a necessidade daquele animal. Então, no caso dos cães, a gente tem que pensar também em relação à raça. Se ele necessita realmente ganhar uma massa muscular maior. Porque tem cães que têm a tendência de ter um índice de gordura maior, né, do que... Tem cães de exposição, como por exemplo o canicorso. E aí o nutrólogo vai realizar a ração balanceada nesse sentido. Mas há uma probabilidade, sim. Mas lembrando que, assim como para nós seres humanos, é necessário também A estimular prescrição, né? exercícios físicos, caminhadas, movimentos, para que eles possam desenvolver essa massa muscular e não virar gordura, né? Todo aquele acúmulo de energia que às vezes o animal come muito, fica muito tempo quieto, não sai para passear, e aí acaba que não se torna massa muscular, acaba tornando-se gordura mesmo. Né? É. E assim, quando a gente fala de cães que têm tendência a engordar, né, gordura, e quando a gente fala de castração também, né, quando eles são castrados, independente de ser fêmea ou macho, eles também têm uma tendência maior a desenvolver gordura, né, ao invés de massa muscular, ou não? Tem, porque eles ficam um pouco mais quietos. Algumas atividades, algumas formas que eles estavam mais ativos antes, após a castração, é retirado o estímulo hormonal. Então, eles tendem a ficar um pouco mais quietos. Alguns animais podem aumentar um pouco de peso, outros não. Tanto que existem as rações para animais castrados, né? Isso principalmente é muito voltado para gato também, porque eles ficam mais quietinhos. Então, essa ração para animal castrado, ela já vem com um teor de calórico menor, um pouco menor. Porque, assim, gato a gente não passeia, né, com gato. É mais com cachorro, né? Não é um hábito, É, mas se o gato ele for vacinado, vermifugado, se forem feitos todos os protocolos preventivos, também pode passear com gato. eu nunca vi uma pessoa Não é passeando com comum. gato. Não é comum, né? Mas sim, é possível. É possível, né? Algumas pessoas já até estão usando coleirinha, guia, e aí vão Que legal. passear. Eu nunca vi, sinceramente, assim, eu nunca vi uma Eu pessoa não passeando com gato. recomendo, né? Os médicos também não recomendam que deixem os gatos saírem sozinhos, né? Como a gente está acostumado a ver na rotina. Então, assim, isso não é recomendado, mas passear com supervisão, desde que sejam realizados todos os protocolos preventivos, é Pode, possível sim. também. Ah, tá com ele. Mas para gatos é mais comum e mais interessante também realizar o enriquecimento ambiental. Então, aqueles arranhadores, brinquedos, espaços para que eles possam subir, descer. Tudo isso é muito benéfico para o gato e também evita que ele se torne um animal obeso. Porque o gato a gente tem que estar sempre estimulando atividades. Senão eles tendem a se acostumar a ficar ali quietos, isolados e acabam só se alimentando e ganhando peso. E se dormindo, alimentando. né? Exatamente. Me fala uma coisa. Qual a importância de consultar um veterinário para essa nutrição adequada, né? A gente já falou várias vezes que é importante ser balanceada e tudo. Mas, assim, em relação à saúde do pet. E, assim, você pode solicitar... fui me consultar com um nutrólogo para o meu cachorro. Eu posso solicitar que ele inclua ovo nessa dieta, ou o próprio nutrólogo vai dizer se vai ter necessidade de ovo ou não, ou a gente solicitando ele vai incluir e vai diminuir outras proteínas. E aí a importância dele prescrever essa dieta balanceada, né? A gente vai estar evitando quais doenças no pet? Tá, então vamos lá. Primeiramente, a importância de consultar o nutrólogo é justamente para que a gente possa ofertar a quantidade de nutrientes necessários para aquele animal. Então, se a gente for fazer de forma empírica em casa ou seguindo algumas receitas de internet, pode causar algum déficit nutricional ou algum excesso e aí causar obesidade, tá? A longo prazo vai trazer doenças muito comuns que a gente vê. Então, endocrinopatias, diabetes, desenvolver problemas alérgicos. Então, tudo isso pode estar relacionado com alimentação ruim, tá? Sobre você optar por alguns alimentos, você sabendo, meu animal gosta de ovo, será que eu posso incluir? Então, você vai perguntar a ele se é possível, se aquele paciente pode ser suplementado com essa alimentação.
e aí ele vai incluir ou não. No teu cão, por exemplo, ele tem alergia, então ele precisa saber se ele é alérgico a ovo ou a algum outro alimento que ele necessita retirar da Inclusive, dieta. assim, como eu te disse, a gente sofreu um bocado para descobrir que ele era alérgico a galinha, a frango, galinha, enfim. Porque ele tinha crises alérgicas, assim, esporadicamente e aparecia do nada um monte de bolota, assim, no corpo dele. Uhum, E aí, na época, ele se alimentava com ração. E às vezes muitas rações têm, né, frango na exato, composição. E a exato. gente até descobrir que era somente frango, levou um bom tempo. E a gente só conseguiu fazer o teste alérgico porque toda vez que a gente ia fazer o teste alérgico, ele tinha uma crise. Aí a gente tinha que dar o corticoide, ele melhorava e a gente não conseguia fazer porque tem que esperar um tempo para poder fazer o Exato. teste, né? E aí toda vez que ia fazer o teste, ele tinha essa crise. E aí a gente só conseguiu fazer o teste esse ano. E aí realmente foi comprovado que ele tinha alergia a porco, a peixe, a frango, a galinha, enfim. E a muitas outras coisas. A dieta dele é bem restrita, tem muito pouca opção. Porque ele tem realmente, fica com esse problema de pele, de ficar todo Uhum. embolotado, por conta de várias alimentações que ele consome. Não só a galinha, né? E aí, por isso também que a ração para ele não seria tão ideal, porque na composição tem várias outras, Exato, assim, são muitas coisas misturadas, né, numa exato. ração. A dermatite alimentar ela é a terceira mais comum na rotina clínica. A dermatite atópica é a primeira. Então, às vezes, esse diagnóstico fica um pouquinho mais demorado e um pouco mais complicado. Mas, após realizado, é necessário fazer a alimentação desse animal de acordo com a recomendação, né? Para que ele não volte a desenvolver esse tipo de alergia. Uhum. E aí a gente pode pensar assim, do outro lado da moeda, né? Porque meu cachorro ele tem essa alergia, mas para cachorros que têm outros tipos de alergia, que não seja ao ovo, nem seja a componentes da galinha, né? Por exemplo, coração de galinha, moela, enfim. O ovo também pode ser uma opção para cães alérgicos, outros tipos de alergia, né? Isso? Ah, com certeza, pode sim. Mas aí, como a gente vem conversando, é necessário que esse animal passe por uma avaliação, né, pelo médico veterinário, ou um clínico geral, ou de fato um dermatologista, para que ele possa é, consumir esse alimento com segurança. Com segurança, né? Porque Exatamente. assim, às vezes é como aconteceu comigo, né? Que às vezes a gente não sabe ao que é alergia e fica trocando a comida por conta própria e acaba Uhum, prejudicando a saúde do pet, né? exato. Algumas raças, elas têm predisposição maior, né, a desenvolver alergia, como o próprio Bulldog e o Pug. Algumas raças Toy, como o Lhasa, Yorkshire, o Shih Tzu também. Cães de grande porte têm uma menor probabilidade de desenvolver alergia nesse sentido. Como a idade do animal influencia nas necessidades alimentares dele? Por exemplo, o novinho a gente vai dar a ração mais pastosa, tal, enfim, mas com aqueles nutrientes necessários para ele, né? E a gente sabe que cada idade demanda uma dieta específica, né? E como isso, a idade pode influenciar nessa dieta? Então, para filhotes, a alimentação para filhote é até 1 ano de vida, tanto para cão quanto para gato. A partir de 1 ano, ele já é considerado um animal adulto. E aí a gente chama de fase de manutenção, onde deve ser ofertada aquela alimentação que seja de suporte para ele realizar as atividades, para ele se manter bem, estável, com qualidade de vida. E na fase sênior, que é a fase em que ele está mais velho, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de se alimentar, porque por vezes tem doenças periodontal que dificulta bastante, né, na alimentação desse animal. E aí muitas vezes nessa fase da vida em que eles estão mais velhos, alguns tutores acabam optando pela alimentação natural, mesmo que seja mais complicada para eles, mas eles optam por essa questão por facilitar, a mastigação desse animal. Às vezes ele não consegue Porque a mais ração é um pouco mais comer a durinha, né, para ração. comer. A ração é seca, né? É Completamente seca. seca. Então, se ele tem alguma doença periodontal, ou desgaste, ou perdeu alguns dentes ao longo da vida, então ele vai precisar comer aquela alimentação mais úmida, mais pastosa. Entendi. E assim, quais são os nutrientes chaves que a gente tem no ovo que é interessante e que é importante para a saúde do nosso pet, seja ele cão ou seja ele gato? Na clara do ovo tem a albumina, né? Que é uma proteína
ideal, tanto para nós, seres humanos, como também para os pets. E a gema tem seus nutrientes diversos, né? Incluindo o complexo B, as vitaminas do complexo B, vitamina K, vitamina E. A vitamina K, ela atua na parte da coagulação. Então, assim, além do ferro também, tem ferro na composição. Então, são todos elementos essenciais, né, na nutrição desse animal. E assim, só para finalizar, para a gente já finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber assim, caso a pessoa já tenha passado pelo nutrólogo, já sabe que pode dar ovo ao pet, pode variar nas preparações, por exemplo, dar ovo cozido, dar um ovo frito com alguma gordura saudável, talvez um óleo de coco ou até na própria água, né? Como é assim as preparações? Pode variar ou somente do jeito que o nutrólogo prescreveu que a gente pode oferecer aos cães ou aos gatos? É recomendável fazer da forma que o nutrólogo prescreveu, mas geralmente eles já fazem essas receitas variadas com... Já dão as opções. Exatamente, com várias opções. Então, o ovo cozido, como eu falei, uns 10 minutos. Também pode ser frito com o óleo de azeite. O óleo de coco eu já não recomendo, tá? Os animais precisam de gordura. Existem alguns mitos, né, em relação ao óleo de soja, ao sal, que pode ser ofertado, mas é necessário ser na dosagem correta. Que aí só o nutrólogo vai dizer, exatamente, né? É verdade. Mas aí pode ser feito sim essa variedade. A gente pode utilizar até algumas ervas na hora de fazer esse ovo frito, como a salsinha, o coentro, para dar um sabor, dar aquele cheirinho a mais também pode ser Não feito. precisa ser sem graça, que eu digo, a dieta como um todo, né? Porque às vezes assim, tem um jerimum, brócolis e batata doce, vamos dizer assim. Não precisa ser só aquilo, né? Pode botar um temperozinho ali que vai... Pode colocar né? um tempero, né, daquilo que é permitido. Vai até sair aquele cheirinho que eles gostam, sente que está sendo feita a comida deles. E é um momento legal entre eles e o tutor, né? Um momento em que eles ficam muito alegres. A alimentação natural, ela tem um benefício muito importante, que é o bem-estar do animal. Ele gosta de comer aquele alimento mais úmido, né? É verdade. Ele gosta de comer, é mais palatável, de fato, né? Então, esse é um dos maiores fatores que fazem os tutores optarem por essa alimentação. Não só quando há alguma dermatopatia, alguma patologia, né, que obrigue, de certa forma, o tutor a fazer isso, mas também por gostar muito e por querer ofertar essa alimentação para ele. Ótimo, realmente a diferença que eu vejo, né, ofertando para o meu cachorro é que ele realmente ele come a comida com gosto, né? Como se é como se fosse um humano que tivesse com muita fome e fosse ali comer. Ele sempre ele gosta muito da comidinha dele. E quando era com ração, ele enjoava fácil, já rejeitava. Isso. Né? E hoje não, ele come bem, assim, muito bem. É, de fato, uma alimentação muito mais saborosa, né? Com certeza. Liede, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo até aqui, né, para a gente bater um papinho sobre a saúde do nosso pet, né, e a importância do ovo nisso, né, de como a gente pode ofertar, do quanto a gente pode ofertar. Eu acho que é importante todo mundo que está em casa saber que o ovo é, sim, saudável para o nosso pet, desde que seja ofertado de acordo com a prescrição do veterinário, né? Não vão sair dando aí comida natural para os seus pets sem prescrição, né? É bastante importante que o seu veterinário tenha aprovado. E é isso, né? Eu me despeço de vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, né? E vou deixar a palavra agora com Liédia para ela se despedir de vocês também. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer imenso. Foi muito satisfatório falar sobre a nutrição animal. Estou à disposição, caso precise, será uma honra estar aqui novamente. Obrigada, Liédia. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.